Primeiro, eu acabo por constatar que o Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos é contra a integração do BPN na Caixa, mas também já foi no passado, antes da nacionalização, quando houve a proposta de aquisição do BPN. Fico com esse registro. Dr. Lourenço Soares, não se trata de entusiasmo do administrador do BPN. Trata-se de fazer aquilo que o Presidente do Conselho de Administração do BPN aqui referiu na segunda-feira. É canibalizar depósitos a prazo de clientes. Se isto é uma medalha para ser membro do Conselho de Administração de um banco, eu candidato-me. Embora não tenha vendido ao balcão nenhum papel comercial. Terceira questão. Eu coloquei-lhe uma questão. Eu acho que se o Conselho de Administração do BPN estiver muito interessado, pede ao acionista que lhe remeta a participação que lhe entreguei aqui pessoalmente nesta sala. Mas a questão que eu lhe coloquei, Sr. Lourenço Soares, foi uma questão um bocado diferente, à qual o senhor não me respondeu. É se confirma ou não, e eu admito que possa estar enganado, que o salário do Dr. Armando Pinto ou é muito próximo dos administradores do BPN com funções executivas, sem ser a part-time, e se esse salário resulta de um contrato estabelecido com o Dr. Oliveira Costa, e há até quem diga que o vencimento é superior aos administradores. Se isto se confirma ou não. Porque isto indicia logo à partida qualquer coisa, Sr. Doutor. Agora, colocando outro tipo de questões. O problema é que nós continuamos, ao fim destas três audições, sem haver uma consonância perfeita entre aquilo que o Dr. Bandeira disse na segunda-feira, o que o Ministro disse ontem, e agora, naturalmente, a Caixa diz também, sobre qual é o intervalo dos limites que podem, a prazo, eu não digo no imediato, a prazo, não sei em quantos anos, 10 anos no máximo, reverter em prejuízo para o erário público. E era obrigatório que estas três instituições estimassem um intervalo. Nós já percebemos que o limite inferior pode ser 2.000 milhões, 2.300 milhões de euros. Porquê? Integrando as imparidades dos veículos com o aumento de capital dos 500 milhões que o Estado se disponibiliza a fazer. Que o limite superior poderá, eu sei que é excessivo, ser 3.900 milhões. Eu fiz essa pergunta ao Ministro ontem e não obtive resposta. Mas creio agora que podemos e devemos acrescentar uma exposição remanescente da Caixa de, pelo menos, pareceu-me, 600 milhões de euros. E podemos acrescentar aos dois limites, ao mínimo e ao máximo, porque se soma dos dois lados do intervalo. E, portanto, o mal é que os senhores, ninguém é capaz de responder a esta questão. E eu acho que quem pode responder é que tem que responder. Finalmente, sobre a privatização. Eu acho que há aqui uma coisa que, do ponto de vista do PCP, que tem que ser evitada, é o encerramento ou a liquidação do banco. Eu nem sei qual é o número de trabalhadores atual, mas julgo ser de 1.700 trabalhadores. Bom, o que o Estado iria pagar, do ponto de vista social e económico, com o encerramento do banco, é bastante evidente. Continuo a não perceber inteiramente a hipótese de não integração na Caixa. Mas continuo também sem perceber porque é que, havendo um nicho de mercado específico para o BPN, mudando-se a marca comercial, mudando-se a administração e apresentando-se um banco limpo de imparidades e prejuízos, que é para isso que serve esta reestruturação, o BPN não pode ser um banco público não concorrencial diretamente com a Caixa, trabalhando em nichos específicos de depósitos. Se não for assim, se esta é a posição que nós defendemos, naturalmente não coincide com a do Governo, mas naturalmente nós não queremos, nesta matéria, enfim, que a nossa posição coincida com a do Governo, porque sabemos que o Governo tem uma posição ideológica quanto a isto. Ideológica, não é a nossa que é ideológica. Não é a nossa que é ideológica. É
porventura a do Governo, essa sim é que é ideológica. Muito obrigado, Presidente. De facto, eu queria bater um pouco mais a informação que prestou sobre a posição originária de compra da Caixa. Ao Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, eu não tenho dúvidas sobre qual foi a resposta do Dr. Cadilho. É pública. Ele não queria vender o banco, queria vender o grupo. Também não tenho dúvidas sobre que depois da nacionalização apareceu o bando para parafrasear o Dr. Lourenço Soares. E aí então a Caixa, acho muito bem que não queira comprar. Mas o problema não é esse. O problema é que o Conselho de Administração da Caixa, em determinada altura, quando achava que o banco era banco e não bando, propôs a compra. Admitiu a compra. E a rede era a mesma de hoje. Era concorrencial com a Caixa. Por que razão é que agora, quando está perante um banco, a Good Bank, limpo, potencialmente limpo, a Caixa muda tão radicalmente de opinião? Isto é que não se consegue entender. Porque a estrutura é a mesma e o banco potencialmente é o mesmo sem bando. Tal como era em 2008, antes da nacionalização, para o Conselho de Administração da Caixa. Já agora aproveito para colocar uma outra questão. Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, se me fizesse favor. Falou de uma segunda fase de reestruturação do BPN, ainda por prosseguir. É capaz de elaborar um pouco o que é que está em vista? Não será fazer outros veículos, ou não sei o que é que exatamente será. E, portanto, gostava que elaborasse esta segunda fase da reestruturação.